E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vamos nesse encontro iniciar o estudo das pirâmides. Falaremos sobre a definição, os seus elementos, a sua classificação. Falaremos ainda de pirâmides regulares e para trabalhar todos esses conceitos, vamos explorar um exemplo para fixar essas ideias. Então, enquanto roda a vinheta, já aproveita para deixar aquele like e se inscrever em nosso canal, o Prof. Tá On com Gilberto Teixeira. Vamos nessa! Bom, pessoal, no terceiro milênio antes da era cristã, os egípcios construíram grandes monumentos para servir de tumbas aos seus faraós. E esses monumentos têm a forma de um poliedro conhecido como pirâmide, perfeito? Olha só, além dos prismas, ao qual nós já estudamos, inclusive, se você perdeu esse encontro, você tem acesso à playlist completa num card que eu vou estar deixando na parte superior desse vídeo. Pessoal, além dos prismas, as pirâmides, elas constituem um tipo de poliedro que merece a nossa atenção. Olha só, nas pirâmides egípcias, por possuírem bases quadradas, bases quadrangulares, elas eram conhecidas ou são denominadas como pirâmides quadrangulares. De toda forma, na geometria, o conceito ou a definição de pirâmide é um pouco mais amplo. E para compreender melhor essa ideia, chega junto aqui comigo. Olha só, vamos considerar uma região poligonal convexa contida em um plano alfa e um ponto V fora desse plano, tá? Então, imagine um plano alfa. Contido nesse plano, eu quero uma região poligonal convexa e fora desse plano eu quero um ponto ao qual eu estou denotando aí por V. Então, olha só, para efeito de compreensão, vamos considerar a região poligonal ABCDE, que está representando um pentágono, para que a gente possa compreender a definição de pirâmide. Pessoal, se você pegar os segmentos de reta que tem a extremidade no ponto V e nos vértices desse polígono, vamos lá, vamos traçar de V até A, de V até B, o VC, o VD e o VE, esses segmentos já me dão a ideia de um sólido, tá? Mas ainda não estão preenchidos, não preenchi a figura, tá vazia, certo? Então não vou pegar somente esses segmentos, mas já dá para ter uma ideia do sólido que vai formar. Para formar o sólido, eu preciso, portanto, pegar todos os segmentos que têm uma extremidade em V e a outra extremidade nesse polígono da base. Vamos pegar todas, tá? Fazendo isso, nós vamos obter um sólido geométrico conhecido como pirâmide, tá? Então, nessa pirâmide, o que nós precisamos conhecer? Quais são os seus elementos? Então, considerando a pirâmide da nossa ilustração, tá? O ponto V, esse ponto que eu peguei fora do plano alfa, ele é conhecido como vértice da pirâmide. Além disso, essa região poligonal que está contida no plano alfa, ela é chamada de base. Na nossa ilustração, a região poligonal seria ABCDE, o nosso pentágono. Então, esse pentágono, ele é a base da pirâmide. Além disso, os pontos A, B, C, D e E são os vértices da base. Nós temos ainda, pessoal, que as demais faces, retirando, é claro, a base, são conhecidas como faces laterais. A saber, essas faces são regiões triangulares. Então, em uma pirâmide, as faces laterais serão sempre triângulos, beleza? Olha só, os lados da base são as arestas da base. Como assim, Gilberto? O segmento AB, o segmento BC, CD, DE e AE, que são os lados do polígono da base,
nós chamamos de arestas da base. Além disso, as demais arestas, né, tirando essas arestas que eu acabei de definir, que são as arestas da base, são chamadas de arestas laterais. Quais seriam elas? Na nossa ilustração, nós temos VA, VB, VC, VD e o segmento VE. Esses segmentos são conhecidos como arestas laterais. E por fim, nós temos aí a altura, que também está destacado aí na nossa ilustração. O que seria a altura de uma pirâmide? É a distância entre o vértice V e o plano da base, beleza? Olha só, pessoal, é possível classificar essas pirâmides quanto o número de arestas da base. Vejamos alguns exemplos. Então, nesse caso aí, observe que essa pirâmide, né, ou melhor, a base dessa pirâmide possui 3 arestas. Então, ela é classificada como pirâmide triangular. De modo análogo, nesse meu segundo exemplo, observe que eu tenho aí uma pirâmide onde a base é um quadrado, ou a aresta da base, né, nós temos aí em número igual a 4. 4 arestas na minha base. Esse tracinho, pessoal, que está aqui, olha, no segmento BC, no segmento CD, no segmento DE e no segmento BE, é para indicar que essas medidas são iguais, né, são congruentes. Ou seja, eu tenho aí um quadrado, né, e essa pirâmide é considerada ou é classificada como pirâmide quadrangular, tudo bem? Por fim, nós temos aqui uma pirâmide que possui em sua base quantas arestas? Bora lá. Nós temos aí 5 arestas, né, nessa base, né? Um pentágono. Portanto, caracteriza ou classifica-se como uma pirâmide pentagonal. E assim por diante, pessoal. De acordo com o número de arestas da base, eu vou classificar a minha pirâmide. É importante ainda, nesse estudo, falarmos sobre pirâmide regular. Você recorda o conceito de prisma regular, pessoal? Mais uma vez fazendo referência ao encontro anterior, né? Perdeu esse encontro? Tem um cardzinho aqui nesse vídeo, na parte superior desse vídeo, tá, pessoal? Com uma playlist de todas as aulas de prismas e agora incluindo a aula de pirâmides. Bom, vamos recordar o que seria um prisma regular, antes de falarmos de pirâmide regular. Um prisma, ele é dito regular quando em suas bases nós temos polígonos regulares, ou seja, polígonos que possuem todos os lados com a mesma medida, os lados são iguais, e além disso, a aresta lateral ou as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. O que nos permite concluir que em um prisma regular, a aresta lateral ela é também a sua altura. Aqui em pirâmide regular, nós podemos aproveitar um pouco desse conceito. Uma pirâmide ela é dita regular quando a sua base for um polígono regular, ou seja, na sua base eu vou precisar de um polígono que tem todos os lados iguais, beleza? A segunda condição é que a projeção do vértice V no plano da base tem que coincidir com o centro dessa base, ou o centro do polígono da sua base. Bom, tudo isso fica mais simples com essa ilustração geométrica. Nesse caso aí, considerando que nessa base nós tenhamos um quadrado, ou seja, os segmentos AB, BC, CD e AD são todos iguais, têm a mesma medida, beleza? Observe que ao projetar, né, o vértice V nessa base, ok? Ela coincide, olha só, com o centro, tá, do polígono, com o centro do quadrado. Então isso caracteriza, essas duas condições caracterizam uma pirâmide regular. Uma segunda ilustração, vamos considerar aí na minha base um hexágono regular, ou seja, todas as arestas da base têm a mesma medida, AB, BC, CD e assim por diante. Todas essas arestas têm a mesma medida. Agora, observe que a segunda condição também está sendo satisfeita. Ao projetar o vértice V nessa base,
Observe que a projeção ortogonal, isso é importante falar, tá? Coincide com o centro da base. Professor, o que seria isso, ortogonal? Bom, é a ideia que forma aqui, pessoal, olha, 90 graus, tá? É uma projeção, no caso, que forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, essas duas condições são as condições necessárias para que nós tenhamos uma pirâmide regular. Agora é importante saber que em uma pirâmide regular, nós temos alguns elementos a considerar. Para compreender esses elementos, vamos imaginar o seguinte. Considere uma pirâmide regular qualquer, tá, pessoal? E um ponto médio M de um dos lados de sua base. Então vamos tentar visualizar mentalmente essa situação. Imagine aí uma pirâmide regular. Você pode inclusive usar os dois modelos, os dois exemplos que eu dei agora há pouco, tá? Imagina aí uma pirâmide. Agora, em uma dessas arestas da base, em qualquer uma delas, pegue o ponto médio de uma dessas arestas. Feito isso, olha só. A ideia é o seguinte, quais são os elementos que eu posso destacar? Nós temos a apótema da pirâmide. O que seria a apótema da pirâmide? É um segmento que tem extremidades. O ponto V, que é o vértice da pirâmide, e esse ponto M, que você acabou de pegar. Então, o segmento que tem como vértice, como extremidades, o ponto V e o ponto M, ele é chamado de apótema da pirâmide. Esse segmento, na verdade, nada mais é do que a altura de uma face lateral. Observe que as faces laterais são triângulos. Então, a altura desse triângulo é o que nós chamamos de apótema da pirâmide. E indicamos comumente pela letra G, ok? Outro elemento que nós precisamos conhecer é chamado de apótema da base. O que seria o apótema da base? É um segmento que tem como extremidades o ponto O, que seria o ponto O, o centro, tá, da base, o centro do polígono da base, e a outra extremidade é esse ponto M, que a gente acabou de pegar. Né? Lembrando que o ponto M é o ponto médio de uma aresta da base. Tenta visualizar essas definições, tá, pessoal? Eu vou já colocar, é claro, um exemplo para ficar muito mais claro isso, ok? Bom, de toda forma, nós podemos dizer que esse segmento, a apótema da base, nesse segmento que tem como extremidades o ponto O, que é o centro da base, né, do polígono da base, e o ponto M, ele na verdade representa o raio da circunferência que está inscrita nesse polígono, né, a circunferência que está interna a esse polígono. Lembrem-se, todo polígono regular, ele admite uma circunferência inscrita, que seria uma circunferência dentro do polígono, e uma circunferência circunscrita, que seria uma circunferência por fora desse polígono, perfeitamente por fora, ok? Agora, antes de falar do nosso próximo elemento, a apótema da base, ela é comumente denotada pela letra M, beleza, pessoal? Agora, olha só, o que seria o nosso próximo elemento? Aquela circunferência circunscrita, aquela circunferência por fora, externa ao polígono da base, ela tem um raio. E o raio dessa circunferência é o que nós chamamos de raio da base. Outra forma de você compreender esse elemento, ele nada mais é do que um segmento que tem como extremidades o centro do polígono da base, que é o ponto O, e um vértice da base. Então, qualquer segmento que tem como extremidades o ponto O e um vértice da base, ele é chamado de raio da base. Professor, assim sem uma ilustração, sem nada, fica um pouco complicado de eu compreender todos esses elementos. Então, bora lá. Vamos considerar, então, para ficar mais claro, essa pirâmide regular, né, cuja base é um quadrado, ou seja, pirâmide regular quadrangular. Olha só, observe que do ponto V ao ponto M nós temos aí um segmento, tá? Esse segmento de V até M, onde M é o ponto médio, tá, de uma aresta da base, ele é conhecido como apótema da pirâmide e denotado pela letra G. Observe
que a apótema da pirâmide, esse segmento que vai de V até M, ele nada mais é do que a altura do triângulo, dessa face, né, dessa face lateral. Então, a altura do triângulo de uma face lateral, ela é conhecida como apótema da pirâmide, denotada pela letra G. O que seria o apótema da base? Bora lá, ó. Agora nós vamos pegar o segmento que tem como extremidades o centro e o ponto M. Esse segmento OM, pessoal, ele é conhecido como apótema da base, né? E denotado pela letra M, tá? M minúsculo, é claro, né? Observe que esse segmento OM nada mais é do que o raio da circunferência que está inscrita no meu polígono da base, que no caso é um quadrado, né? Está na parte interna. Então a gente define o apótema da base dessa maneira, ok? E por fim, olha aí, o segmento que tem como extremidades o centro e um vértice do polígono da base, ou um vértice da base, ele é conhecido como raio da base. Observe ainda que o raio da base, pessoal, representa o raio da circunferência circunscrita ao polígono da base. Agora é o seguinte, pessoal, sobre esses elementos existem algumas relações importantes que nós precisamos conhecer. Entretanto, nesse encontro eu não irei destacar essas relações, ou pelo menos todas essas relações, em virtude de que elas são sempre obtidas mediante um simples, ou melhor, a aplicação do simples teorema de Pitágoras. Gilberto, tu está querendo me dizer que entre esses elementos eu sempre vou conseguir alguma relação matemática? Sim, e essas relações não precisam ser memorizadas, pois todas elas são provenientes da aplicação do teorema de Pitágoras. A saber, vamos mostrar aqui uma delas. Observe nesse triângulo que está destacado aqui em um tom um pouco mais escuro, né, de amarelo, um laranja, né? Tá mais para um amarelo queimado aí. O triângulo VOM, pessoal, ele é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu consigo aplicar aqui o teorema de Pitágoras, perfeito? E nesse triângulo, nós temos que o G, né, a apótema da pirâmide, está sendo a hipotenusa, o H, que é a altura da pirâmide, está sendo um cateto, e o M, que é o apótema da base, está sendo um outro cateto. Isso me permite concluir, aplicando Pitágoras, que o quadrado da apótema da pirâmide é igual à soma dos quadrados da altura com o apótema da base. Parece difícil, mas não é, foi apenas uma aplicação de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como eu estava falando, existem outras relações possíveis de serem aplicadas aqui, pessoal. Mas todas elas, entre esses elementos, nada mais são do que uma aplicação do teorema de Pitágoras, beleza? Prontinho, pessoal. Uma vez exposta toda essa teoria, é chegada a hora da gente fixar essas ideias. E para isso, vamos trabalhar com o seguinte exemplo. Olha só. Bom, nesse exemplo, nós temos aí o seguinte. Em uma pirâmide regular hexagonal, então olha só, já vamos destacar aqui uma informação importante. Ele afirma que essa pirâmide, ela é uma pirâmide regular, não é isso, pessoal? O que significa isso? Que o polígono da base é um polígono regular, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, ou ainda as arestas da base são todas iguais. E além disso, né, a altura dessa pirâmide, ela coincide aí, olha, com essa projeção aqui, né, pessoal? Que projeção? A projeção do vértice V, ela coincide aqui com o centro, tá, da base, né, do centro do polígono da base, que seria aqui o meu ponto O, perfeito? Esse segmento VO representa a nossa altura. Que inclusive, continuando a leitura, o que nós temos? Olha, ele já informa que essa altura mede 2 raiz de 6 centímetros e a aresta da base, né, a aresta da base mede 4 centímetros. Vamos registrar essas informações. Então, aqui a altura, que seria o meu segmento VO,
questão informa que mede 2 raiz de 6, perfeito? 2 raiz de 6, não é isso? Tentar melhorar esse 6 aqui. 2 raiz de 6, prontinho. E a aresta da base mede 4, né? No caso 4 centímetros, tá? A gente sabe que a unidade aqui está sendo centímetros. Bom, devido ao fato dessa pirâmide ser regular, nós já sabemos então, olhando aqui inclusive essa base, né, ampliada, nós podemos afirmar que todos os seus lados têm a mesma medida. Então aqui todo mundo mede 4, tá, pessoal? Aqui mede 4, 4, 4. Além disso, sabemos também que ao traçar as diagonais de um hexágono, nós vamos obter triângulos equiláteros, né? 6 triângulos equiláteros. Ou seja, se esse lado mede 4, como disse aí o enunciado da questão, eu posso afirmar que qualquer segmento que tem como extremidade o centro do polígono e um vértice dele também mede 4, já que esses triângulos, pessoal, ó, são equiláteros, tá? Professor, não compreendi. Eu posso afirmar então, jovem, que esse segmento que está em azul, ele mede 4, perfeito? Olha só, professor, em um triângulo equilátero, nós sabemos que a altura divide a base ao meio, não é verdade? Então, se essa base mede 4, bora lá, vamos só colocar os elementos. Eu posso afirmar que esse segmento que tem essas extremidades que eu estou destacando aqui, ó, mede 2, perfeito? É isso mesmo. Bom, pessoal, antes de continuar, vamos colocar aí os elementos que nós acabamos de pontuar. Quem seria, né, esse segmento que está em vermelho aqui, ó? Segmento que vai de V até tocar, certo? O ponto médio, bora lá, olha aqui, ó, o ponto médio de uma aresta da base. Quem seria esse segmento? Nós acabamos de verificar que esse segmento, né, que é conhecido como G, é a apótema da pirâmide. Então, isso que está em vermelho aqui, ó, é a apótema da pirâmide, beleza? E esse segmento que vai de O até M, pessoal. Quem é esse rapaz aqui, ó, que vai de O até M? Bom, nós sabemos que esse segmento é o raio da circunferência inscrita no polígono da base, ou ainda é o apótema da base. Observa aqui, olha, que nesse triângulo nós já conseguimos aplicar Pitágoras, certo? E nesse triângulo da base também, ok? Esse triângulo aqui está na base e esse triângulo retângulo é um triângulo na pirâmide, certinho? Então, olha só, o que a questão está pedindo? Uma vez identificados esses elementos, tá? Inclusive, bora lá, para ficar mais claro, olha, esse segmento que vai de O até M está sendo esse rapaz aqui, ó. Deixa eu colocar a cor lá na minha base, tá? Vamos colocar em preto, ó. Esse segmento que vai do centro até tocar o ponto médio aqui, ó, que eu chamei de M, está sendo esse rapaz aqui, perfeito, pessoal? Ó, esse segmento aqui é aquele mesmo que está lá na minha base, não é verdade? Então, deixa eu até colocar logo ele aqui, ó. Esse rapaz é o apótema da base, beleza? O que a questão está pedindo? Agora sim, vamos lá. Primeira alternativa solicita aí a área lateral. Então, o que nós vamos precisar para responder essa alternativa? Calcular, evidentemente, a área de uma face lateral, né, que é um triângulo isósceles, tá? Vamos precisar calcular a área de um triângulo desse aqui, ó, e multiplicar pela quantidade, né, de triângulos que aparecem aí, que corresponde ao número de arestas da base. Ou seja, 6, né? Para multiplicar, ou melhor, para calcularmos a área de um triângulo, né? A área de um triângulo desse daí, nós sabemos que a fórmula é base multiplicado pela altura dividido por 2, tá? Agora, olha só, a base de uma face lateral dessa, nós temos, pessoal, a base está ok? Temos, né? Porque a base de uma face lateral dessa está sendo a aresta da base. Então, a base desse triângulo está sendo o 4, beleza?
E a altura, nós temos a altura do triângulo, né? Observe, olha aí, que a altura do triângulo, na verdade, nós não temos, né? Porque essa altura do triângulo, dessa face, ela, na verdade, é a apótema da pirâmide, seria o segmento G. E essa informação nós não temos, tá? Mas nós temos como descobrir, né? Vamos aplicar Pitágoras aqui, certinho. Bora lá, ó, vamos registrar Pitágoras aqui. Nós temos o quê? Que G ao quadrado, já que G é a hipotenusa, G ao quadrado é igual, aí o cateto, um deles é o M, né? Que é o apótema da base, então M ao quadrado, mais, deixa eu melhorar esse mais aí, pronto, mais, aí o outro cateto está sendo 2 raiz de 6, beleza? Bom, essa equação a gente não vai conseguir resolver ao quadrado, isso aqui, né, pessoal? A gente não vai conseguir resolver porque tem duas incógnitas, né, pessoal? Meu objetivo é encontrar esse G, que é o apótema da pirâmide, mas eu não conheço o apótema da base ainda, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos lá para a base, vamos dar uma olhadinha lá na base. O que nós temos aqui, pessoal? Olha aí o que nós temos aí, ó. Nesse triângulo retângulo, observe o que eu falei anteriormente, que essas relações não há necessidade de você memorizá-las, porque é só aplicar o teorema de Pitágoras. Então aqui na minha base, né, nós concluímos que é possível aplicar também a seguinte relação pitagórica, né? O 4 está sendo a hipotenusa, então 4 ao quadrado será igual a quem? Aos catetos, que são o M e o 2, né? Então M ao quadrado mais o 2 ao quadrado, perfeito? Bora lá resolver essa aqui. 4 ao quadrado, 16, será igual a M ao quadrado. E o 2 ao quadrado é igual a 4. Não é isso? Esse 4, vamos passar lá para o outro membro, né? E ele passa subtraindo. Então, bora logo fazer essa continha, né? 16 menos 4 é 12. Então, a gente conclui que 12 é igual a m ao quadrado, que é a mesma coisa de dizer, né, que m ao quadrado é igual a 12. Vamos passar essa potência na forma de raiz. Então, o m é igual a raiz quadrada de 12. Observa que eu desconsiderei aqui a possibilidade negativa, tá, dessa equação, né, já que nós estamos trabalhando com medida de comprimento, ok? A raiz quadrada de 12, pessoal, ela não é exata, mas dá para a gente simplificar. Olha, uma vez que 12 eu posso escrever sendo 4 vezes 3, não é verdade? Então, calcular a raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que calcular essa raiz aqui, ó, raiz de 4 vezes 3, né? Devido ao fato de nós termos aqui uma multiplicação, eu consigo calcular essas raízes separadamente. Ou seja, o meu m, na verdade, ele vai ser quem? Ele vai ser raiz de 4, que é 2, vezes a raiz de 3, né? Já que não é exata, permanece aí na raiz. Prontinho. Acabei de encontrar o segmento que é conhecido como apótema da base, ok? Nada mais é do que o raio da circunferência inscrita. Eu precisava dessa informação para jogar aqui, pessoal, ó. Então, no lugar desse m, nós vamos colocar, tá bom? 2 raiz de 3, ok? Vou continuar essa continha aqui em cima, bora lá, ó. Então, deixa eu só destacar que eu estou substituindo essa informação, pessoal, ó. Nós estamos substituindo ela aqui, tá bom? Para continuar e encontrar o nosso G, que é, na verdade, a altura de uma face lateral, né? Do triângulo de uma face lateral. Então, o que a gente vai obter? Ó? G ao quadrado é igual, né, ao m. O nosso m é 2 raiz de 3, então 2 raiz de 3 ao quadrado, perfeito? Mais, bora lá, acompanha aí, me ajuda aí, mais 2 raiz de 6 também ao quadrado, né?
Vou repetir aqui, mas a gente já podia até calcular, tá? 2 raiz de 6 ao quadrado. Aqui o cálculo é o seguinte, olha, você vai fazer o 2 ao quadrado e o raiz de 3 ao quadrado, beleza? G ao quadrado será igual a 2 ao quadrado é 4 e raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, né? Já que a potência elimina a raiz. Mais, bora aqui para o segundo, 2 ao quadrado é 4 e raiz de 6 ao quadrado vai dar 6. Mais uma vez, potência elimina aqui a raiz, tá? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 6, 24. 12 mais 24 é igual a 36. Essa potência vai passar na forma de raiz, então a gente conclui que o G é igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6, beleza? Prontinho. Encontrei aqui um segmento que é conhecido como apótema da pirâmide, que nada mais é do que a altura de uma face lateral, que era o que eu estava precisando, né, pessoal, para calcular, olha aí, ó, para calcular a área de uma face lateral. Eu estava precisando dessa informação, eu precisava do tamanho do segmento G, beleza? Então agora tá tranquilo, bora continuar. Vou fazer inclusive em verde aqui, ó. Então, a área de uma face, tá? Ou vamos fazer logo o seguinte, a área lateral ela vai ser igual a 6 vezes a área de uma face. Vamos fazer logo o seguinte, vamos calcular logo direto, beleza? Lembrando, né, que a área da face, é um triângulo que a gente vai calcular agora. Então aqui vai ficar, olha, a área lateral é igual a 6 vezes, aí bora lá calcular aqui essa área da face, separadinho aqui, ó. Tá? Professor, a face é um triângulo, não é isso? Então o que eu vou fazer? Base, onde a base está sendo 4, nós já sabíamos disso, vezes a altura da face, mais uma vez, olha aqui quem é a altura, é o G, né, que é o apótema da pirâmide. E nós encontramos sendo 6. Tudo isso dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2, né? E essa continha, ela vai dar igual a 12, perfeito? Isso aqui é a área de uma face, então vai ficar 6 vezes 12, já que nós temos 6 faces triangulares, certinho? 6 vezes 12 é igual a 72, e portanto, 72 centímetros quadrados. Essa é a resposta da letra A. Meu Deus, eu acho que eu fiquei sem espaço aqui, né? Agora eu fiquei sem espaço para registrar a resposta da letra B, né, pessoal? Então já manda um print aí, porque qualquer coisa a gente apaga, né, para tentar resolver a letra B. Mas acho que está tranquilo, olha só. O que ele pede na letra B? A área da superfície desse sólido. Pessoal, isso nada mais é do que a área total, tá? Aqui na letra B, o que ele está pedindo para a gente, né, nada mais é do que a área total do sólido, certo? O que seria a área total de uma pirâmide? Ora, você vai pegar a área lateral, que a gente já tem, e somar com a área da base, que é o que a gente vai descobrir agora, certinho? Ah, professor, então essa ideia aqui me fornece a área total de uma pirâmide? Perfeito, é isso mesmo, né? É uma questão, ou melhor, é uma ferramenta que não há necessidade de memorização, tá? A área da superfície desse sólido você obtém somando a área lateral com a área da base, não é verdade? Bom, como a base é um hexágono, bora lá calcular essa área. Você lembra aí como é que calcula a área de um hexágono, pessoal? Alguém lembra? Bora lá, vou colocar aqui, ó. A área de um hexágono tem uma formulazinha, né? Vamos fazer aqui em preto. Então, olha só. A área vai ser igual a quem? 3L ao quadrado. Fórmula da área do hexágono. 3L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2, né?
O L seria o lado aqui do nosso hexágono, mede 4. Então, bora substituir. Como é que vai ficar? Vai ficar 3, né, vezes 4 ao quadrado. Aí eu já vou colocar aqui, ó, 16 raiz de 3 sobre 2, ok? Sobre 2. Gilberto, de onde veio esse 16? Aqui, gente, olha, o lado não é 4, o lado do hexágono, né, que seria a aresta da base, 4 ao quadrado, 16. Perfeito? Nós podemos aqui simplificar, 16 com 2, né? 16 por 2 é 8. 8 vezes 3, 24. Então, a área da minha base é 24 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Mas é isso que a questão estava pedindo? Não, não é isso não, professor. A questão está querendo é a área da superfície, ou seja, a área total. Então, é só somar agora a área lateral com a área da base, não é isso? Então, bora lá finalizar a questão. Letra B ficaria então o seguinte, ó, aproveitar esse espaço aqui. A área total vai ser igual, bora lá, área lateral, 72, não é isso? Mais a área da base, que é 24 raiz de 3. Bom, essa soma ela não é possível, né? Não dá para a gente somar o 72 com o 24 raiz de 3, mas a gente pode melhorar essa escrita, tá? Isso aqui já é a resposta da letra B, a área da superfície do sólido. Mas a gente pode melhorar essa escrita fazendo o seguinte, né? Observe que o 72, ele na verdade é 24 vezes 3, tá? 24 vezes 3. Isso quer dizer que eu consigo colocar aqui nesses dois termos o 24 em evidência, tá? Em outras palavras, eu posso escrever a área total sendo assim, ó. A área total é igual, olha aí, colocando o 24 em evidência. 24 que multiplica 3, né? Tira o 24 daqui, mais, aí tira o 24 daqui, já que a gente colocou ele em evidência, né? Esse tira é ótimo, não é bem isso que está acontecendo, mas funciona essa explicação. Então tá aí, a gente pode escrever dessa forma. A área total é 24 vezes aí o produto da soma de 3 com raiz de 3, tá? Professor, é importante escrever sempre dessa forma, tá faltando a unidade aí, né, gente, que é centímetros quadrados, tá? Não estou colocando aí por limitação mesmo, né, por espaço. Professor, é importante escrever a resposta sempre nessa forma, na forma mais simples, e a resposta é sim, tá? Se essa questão fosse de marcar, você não encontraria essa resposta aqui, ó, essa escrita, em nenhuma alternativa, tá bom, gente? Na matemática, nós trabalhamos sempre com a escrita em sua forma mais simples, tá bom? Então é isso, pessoal. Se por um acaso esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. O Prof. Tá On com Gilberto Teixeira. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.